Ação e reação. Livro de André Luiz, na psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Prefácio de Emmanuel. Vamos a uns trechos. Eu sei que todos estão muito curiosos, porque o título do livro chama muito a atenção. E realmente todos vamos aprender bastante acerca da realidade da vida espiritual. Porque o grande equívoco da humanidade é pensar que a morte acaba com tudo. Por isso é que a LBV prega a união das duas humanidades. Para conhecer a vida material, nós temos que entender a vida espiritual e saber o que é que existe depois da chamada morte. Como é que é o país dos pés juntos, além do país dos pés juntos? Emmanuel, um belo prefácio, vamos tocar alguns pontos dele. Lembra que este livro, lançado em 1957, foi feito por André Luiz para comemorar o centenário do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, 18 de abril de 1957. Um século de trabalho, de renovação e de luz. Trabalho a serviço do Cristo de Deus. Valiosos serviços à humanidade terrestre. E para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luiz as páginas deste livro. Escrevendo, nosso amigo desvelou uma nesga das regiões inferiores no mundo espiritual, o astral, né, inferior, a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal, como sendo o verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. A justiça de Deus é incorruptível realmente. Com este livro, os nossos irmãos do mundo espiritual guardam a esperança de que milhões e milhões de bilhões, bilhões mesmo, vão se preparando para chegar do outro lado. E desde princípio fiquem sabendo que não é um tocar eterno de harpas. Hermes Trismegisto dizia que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Claro que há outras contingências, outras dimensões, outros tipos de matéria que não é matéria. Aliás, a matéria não existe nem na carne. Depois de Einstein, o que é a matéria? Se não é energia condensada. Faz-se uma explosão dos átomos, cadê a matéria? Mas prossegue, Emmanuel. É por isso que entretece André Luiz os fios de suas considerações com a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados, isto é, a vida terrestre, e os círculos de purgação, mundo espiritual, mas na parte do astral inferior, principalmente, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne, isto é, que morreram, né? Bem que a morte é um boato, vocês veem que todo mundo continua vivo do outro lado. Que se acumpliciaram na delinquência, criando pelos desvarios da própria conduta o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos, quando, pelo relaxamento e pela crueldade, nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrangem
a temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Quem tem um comportamento digno na terra, caridade, fraternidade, amor, compreensão, não tem que temer passar deste mundo para o outro, porque a gente vai para o local para onde o nosso comportamento nos atrai. Fazemos aqui a nossa vida lá. É isso que está dito aqui. Astral inferior, iremos se formos esses criminosos, cruéis, relaxados diante da lei de Deus. Ou então subiremos às esferas mais felizes, se respeitarmos a lei do Cristo, que se expressa em vários graus, através dos muitos missionários que ele mandou à terra, para virem trazendo o conhecimento paulatino da verdade aos seres humanos. E também aos seres espirituais das esferas mais próximas à terra. Jesus manda também, não manda só para a terra, para aqui, para o mundo dos vivos, entre aspas, que, como dizia Zarur, finados mais ou menos somos nós. Os chamados finados é que estão na vida verdadeira. Mas Jesus, por isso, que eles estão vivos do outro lado, manda das esferas superiores missionários também para esclarecer as almas. Por que a terra seria privilegiada? O céu da terra também tem seus privilégios. São Paulo fala em vários céus. E depois nós vamos voltar a esse assunto. Nós vamos aqui com Emmanuel, o sábio. Von List, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos, que por vezes transitoriamente o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena a fim de sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, de vez que nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. Quer dizer, não se pode deixar a sociedade virar uma baderna. André Luiz, contudo, faz-nos sentir que a terceira revelação nos mostra uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Suas páginas, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa,
devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Eis porque, apresentando-as ao leitor amigo, reconhecemos nos postulados que abraçamos não somente um santuário de consolações sublimes, mas também um templo de responsabilidades definidas para considerar que a reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. E que a terceira revelação, revivendo o Evangelho de Jesus, é fácil resplendente na estrada evolutiva, ajudando-nos a regenerar o próprio destino para a edificação da felicidade real. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. Eis porque ação e reação. Está aqui, ó. Emmanuel explica muito bem aqui. Referindo-se ao livro de André Luiz. Em síntese, demonstra-nos o autor que as nossas possibilidades de hoje, o efeito, nos vinculam às sombras de ontem, às causas dos efeitos de hoje. Causa e efeito, ação e reação, karma. A causa boa, efeito bom. Causa danosa, efeito terrível. Isso nos exige trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo de Deus, Jesus, nosso Senhor. Bom, no próximo programa já entramos no capítulo 1 e muita atenção, porque nós vamos aprender muito. Isso é a política de Deus. É preciso alçar a política aos campos de Deus, mas não de um Deus atrabiliário, vingativo, eternamente amargurado. Isso era para aquelas gerações de antigamente, dura cerviz. Moisés não podia apresentá-lo de outra maneira. Há compreensão de povos rudes, mas que foram evoluindo. Daí Jesus mandar Moisés outras vezes à terra, da Paulo, Pedro, Felipe, Tiago, Confúcio, Lao Tse, Josué, Kardec, Zarur, Chico Xavier e assim por diante, para levar a humanidade a evoluir. Depois ele próprio veio e trouxe a lei do amor, no seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de Jesus segundo João, capítulos 13 e 15. E diz assim mais: somente assim, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. E se Jesus falou, está falado.